65% dos cabo-verdianos, a maioria jovens, dos 18 aos 35 anos, consideram que o país está a caminhar na direção errada e cerca de um terço da população ainda está na situação da pobreza, com mais de metade, 54%, a considerar que as condições económicas do país são muito más. Um dado curioso é que mais da metade da população cabo-verdiana inquirida mostra-se aberta a um governo militar em caso de abuso de poder dos líderes eleitos. Estes dados foram divulgados esta terça-feira pelo Afrosondagem e Afrobarómetro na terceira apresentação pública do inquérito sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde, desta feita versando sobre as condições económicas do país, dos cabo-verdianos e sobre a pobreza e a satisfação com a democracia. O Afrobarómetro Afrosondagem continua a apresentação faseada dos resultados do 10º estudo sobre a qualidade da democracia e da governação, realizado em Cabo Verde. Nesta terceira apresentação, o foco recai sobre as condições económicas do país e dos cabo-verdianos, a pobreza e a satisfação com a democracia. E os resultados divulgados continuam com a tendência negativa dos últimos anos. Em relação às condições económicas, a maioria dos cabo-verdianos, 65%, considera, tanto que o país está na direção errada, embora, tanto, esse dado não é novo. Nos últimos estudos, temos mais da metade dos cabo-verdianos que consideram que o país está na direção errada. E também, por outro lado, temos a questão da pobreza. Cerca de um terço dos cabo-verdianos, segundo os dados dos estudos, ainda continuam na situação de pobreza. Relativamente à satisfação com a democracia, os cabo-verdianos continuam a ser democratas convictos, mas, por outro lado, estão insatisfeitos com a forma como funciona a democracia em Cabo Verde. Nós temos cerca de 75% dos cabo-verdianos mostram-se insatisfeitos. Ainda que os cabo-verdianos acreditam que a democracia é o sistema político que melhor serve para o país, mas mostram-se insatisfeitos. E esta insatisfação prende-se sobretudo com a forma como os políticos lidam com os cabo-verdianos. 84% dos inquiridos dizem que os políticos pouco ou nada fazem para ouvir as reais preocupações da população. Uma situação que a classe política deve levar em devida conta, porque esta insatisfação tem-se refletido na baixa participação dos cidadãos na vida política do país, o que para o economista António Batista põe em causa a própria legitimidade do governo. É um grande desafio para a governação alterar esse estado de espírito dos cabo-verdianos e que os políticos tenham em mente que a democracia não é um fim. Não é ter os procedimentos democráticos estabelecidos, mas sim as políticas de governação que são os fins, é melhorar a qualidade de vida da população. Se a população não se sente atendida pelas políticas públicas, então teremos que mudar de rumo. Isso é urgente, tendo em conta o futuro do país. O futuro em termos para eliminarmos os males sociais que nós temos são evidentes. O custo de vida aumentou, a inflação é uma grande preocupação, a insegurança no mundo, a vulnerabilidade do país. Tudo isso o governo deve levar em consideração junto com a legitimidade da governação, porque se a população não se sente representada, se a população não se sente satisfeita com as políticas, o governo perde legitimidade, porque a legitimidade que ela tem na urna, digamos assim, nos votos, é para melhorar de vida da população. Se esse objetivo não está a ser cumprido, então teremos que repensar as políticas, teremos que não vangloriar do Estado, digamos assim, da democracia formal, né, que o país tem. Não obstante a insatisfação, 7 em cada 10 cabo-verdianos, 71% dos inquiridos, preferem a democracia a qualquer outra forma de governo. Para o analista político António Lugero Correia, o que preocupa mesmo nesta sondagem é que 56% dos cabo-verdianos se mostraram abertos a que as Forças Armadas assumam o controle do governo quando líderes eleitos abusam do poder para os seus próprios fins. Gente, isso só pode ser influência do que se passa na nossa sub-região. E haverá um fatalismo em aceitar isso. Esse estudo é muito interessante porque nos dá o retrato da realidade do que a gente nem imaginava. O cabo-verdiano, tido como democrata, na vanguarda da África, aquela história toda, está aberto a ter um governo formado por militares que tomam o poder pela força. Isso só pode ser a influência do que se passa na nossa região e só pode ser combatida por eu aposto muito no sistema de ensino. Para mim, a educação é tudo.
em que a gente trabalha a questão que precisa trabalhar nas escolas, nas famílias, de que as Forças Armadas devem ser republicanas, devem se submeter voluntariamente aos poderes constituídos constitucionalmente. Porque se nós somos democratas, devemos ser e parecer, teremos que pensar também como tal. E francamente, acho que há alguma coisa, para mim, o máximo preocupante em tudo isto é a abertura que temos para aceitar um governo de militares que chega ao poder pela força. Recorde-se que este 10º estudo do Afrobarómetro Afrosondagem inquiriu 1.200 pessoas maiores de 18 anos nas ilhas de Santiago, São Vicente, Fogo e Santo Antão, ilhas que albergam 96% da população cabo-verdiana.